Olá, sejam bem-vindos. E hoje a nossa conversinha é sobre os tipos de variação linguística. Vamos dar sequência à aula sobre variação linguística. Primeiro, vamos retomar aqui o conceito, né? O que é variação linguística? Então, vamos pensar nesta pergunta. Eu não vou dar resposta agora, uma vez que nós já discutimos na aula anterior sobre variação linguística. Então, segura aí, né? E vamos entender, conhecer o assunto de hoje, que é os tipos de variação linguística. Então, os tipos de variação linguística. Primeiro, nós temos aqui a variação denominada geográfica ou diatópica, que é o mesmo que regionalismo, muito simples, né? Então, essa variação está relacionada ao lugar de origem do falante. Então, o lugar de origem do falante inclui pronúncia, que é o mesmo que sotaque, né? O jeitinho de falar, e o uso de determinadas palavras. Então, vamos aqui a um exemplo. Menino pode ser piá, guri, moleque, garoto, pivete. Isso vai variar de acordo com a região. Mandioca pode ser macaxeira, aipim, abóbora, jerimum. Também vai variar de acordo com a região. Então, variação geográfica seria o quê? A mudança da língua de acordo com a região, que compreende o jeito de falar, que é o sotaque, né? Você sabe quando um sulista está falando, ou um nordestino, um carioca, um paulista. Então, cada um tem um jeito próprio de falar. E as palavras, estas mudanças que as palavras sofrem de acordo com a região. Tem um determinado ser ou algo que recebe nomes diferentes. Então, a isso chamamos de variação geográfica. Aqui, tem aqui um exemplo, né? Aqui ilustrando aqui o desenho. Abestalhado, oxente, uai, mano, guri. Então, isso aqui reporta, né, as palavras, né, de acordo com a região. Então, um jeitinho próprio de falar, de cada região. Bom, então, continuando, vamos ver aqui a variação histórica, diacrônica ou temporal. Ela pode receber estes nomes, né? Só que isso aqui diz respeito à mesma coisa. Então, histórica, diacrônica e temporal são palavras sinônimas. E o que seria esta variação? É a mudança da língua no decorrer dos tempos. Então, a nossa língua, ela é viva, ela não é estática, ela sofre influências e ela muda. As palavras mudam com o passar do tempo, a linguagem muda. Não é uma mudança rápida. Na oralidade, a mudança se dá mais rápido. Porém, na escrita, é preciso todo um consenso, um estudo para incorporar uma palavra, né, na linguagem ali formal, fazer parte da nossa língua. Então, não é assim tão rápido, mas a língua ela muda no decorrer do tempo. Vamos aos exemplos. Nós temos aqui mademoiselles, que é o mesmo que moças. Então, antigamente falava mademoiselles e hoje fala-se moças. Aqui, se você pegar um livro clássico de literatura, você vai encontrar estas palavras, que eram próprias daquela época. Vossa mercê, que depois passou a vós mercê, você e VC. E ainda tem o C, né, que não foi colocado aqui. Então, essa aqui é uma mudança, né, diacrônica, né? No decorrer do tempo, essa palavra ela foi mudando. Farmácia, que antes era escrita com aqui, PH, e hoje já é farmácia. Então, sofreu uma mudança histórica. Cortesã, e que é o mesmo que prostituta. Então, antigamente, né, falava-se cortesã. A gente lê os livros, né, de literatura clássica e lá está a palavra cortesã.
E aqui nós temos uma ilustração que é justamente aqui duas gerações, né? Uma pessoa mais idosa e um jovem, e eles tentam uma conversa. Então, ele fala assim, ó, a Verinha é uma gata. Aí o senhor fala, de que raça? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condução atrasou. Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Povo, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Então aqui a gente percebe com essa ilustração o quanto que a nossa língua ela muda. Então são duas gerações conversando que tiveram uma dificuldade no entendimento. Por quê? Porque a língua ela mudou, né? Então o jovem fala de um jeito e o idoso fala de outro. Porque houve aqui esta variação chamada variação temporal, histórica e diacrônica. Agora, nós temos aqui a variação chamada de social ou diastrática. Né? Esta variação social, ela está ligada, ela está relacionada à escolarização. É percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um morador jurídico ou um morador de rua. Então, vamos ver aqui exemplos desse tipo de variação, que são os socioletos. Então, vamos ver aqui, ó, nesta tirinha. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então aqui, né, nesta tirinha, a gente vê que esta variação social, que depende também dos grupos, né? Porque aqui tem-se um médico, que ele tem uma linguagem, né, própria, no caso mais científica, mais técnica, o paciente, que ao ouvir o médico falando, que tem uma linguagem mais popular, ficou assustado. E depois ele viu que é algo simples, o médico pegou e falou de acordo com o contexto dele, né? Falou que era apenas um furúnculo. Então aqui nós temos um exemplo de variação social, porque a gente percebe essa variação social que é de acordo com os grupos sociais. Então ela depende, né, está relacionada à escolarização, do acesso que aquela pessoa teve, né, aos conhecimentos, e também de acordo com o grupo social, porque se você está no meio jurídico, você vai usar termos jurídicos. Se é um grupo ali de pessoas, né, da área de informática, vai usar termos da informática. Então, essa seria uma variação social. Dando continuidade, vamos ver agora a variação situacional ou diafásica, que é a mesma coisa, né? São palavras sinônimas. Então, ocorre de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais exigem linguagem formal e situações informais exigem linguagem informal. Vamos aos exemplos. Exemplos de variação diafásicas na linguagem informal. Fala, garoto, beleza? Rola um cinema hoje? Cadê Pedro? Você viu ele? Então, observa que aqui tem palavras, né, que elas não estão na linguagem padrão. Isso aqui é próprio mais da oralidade. E na linguagem formal. Bom dia? Tudo bom com você? Quer ir ao cinema hoje? Onde está Pedro? Você viu? Então, vocês observaram que isso aqui são variações situacionais. Então, por exemplo, digamos que eu tenha que dar uma palestra, ministrar uma palestra para jovens, uma palestra para acadêmicos de direito, uma palestra para um grupo de senhoras de uma comunidade. Então, o que eu vou fazer? Eu terei que primeiro saber quem é o meu público e vou adequar a minha
linguagem ao público. Então, a isso chamamos de variação situacional. Então, quando você conversa com a sua mãe, com o seu namorado, com o filho, com a família, enfim, é uma conversa mais íntima. Então, você vai adequando a sua linguagem. Porém, se você vai falar com o seu chefe, com o seu diretor, você vai falar de forma diferente. Vai adequar a sua linguagem àquela situação. Por isso que falamos variação situacional. Então, por hoje é só. E agora já poderemos responder aquela pergunta lá do início, né? Que já discutimos também na outra aula. O que é variação linguística? Então, a variação linguística é toda a mudança que a língua sofre. Essa mudança ela pode ser uma mudança temporal, pode ser uma mudança regional, pode ser uma mudança social e pode ser uma mudança situacional, como vocês viram. Então, toda essa variação enriquece, né, a nossa língua, e vocês viram que os falares, eles não são errados, né? Eles são adequados a determinadas situações, a determinados contextos. Então, por hoje é só.